Boa noite, oficial. É sempre um prazer para mim poder compartilhar uma palavra com a igreja, com a família. Eu me sinto muito bem, embora eu passe mal antes, brincadeira. Eu me sinto viva quando eu estou me comunicando, gente. Eu gosto muito. E, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar o coração de vocês, que eu seja só um canal, mas que o Espírito Santo fale a cada um de acordo com a necessidade de cada um. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já aconteceu até aqui. Eu coloco, Pai, agora a minha vida diante do Senhor, diante do teu altar. Pai, que eu venha falar aquilo que está no teu coração e que a mensagem chegue a cada coração neste lugar, Senhor, exatamente como o Senhor quer entregar. E que possamos sair daqui diferente da maneira como chegamos, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos glória em todas as coisas. Pai, que nós abrimos o nosso coração para receber daquilo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje, então, a gente está em família. Se eu fizer a pergunta se vocês conhecem a história de Noé, vai ser meio óbvio que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez, né? Mas a gente vai passar pela história na Bíblia só para a gente poder pegar alguns detalhes. Tá bom? Então, eu queria que vocês abrissem comigo em Gênesis 6. Gênesis 6, 5 diz assim. Como tem bastante texto, eu vou ler bem rapidinho, mas vocês vão prestando atenção, tá bom? O Senhor observou, Gênesis 6, 5. O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Essa parte aqui a gente vai só contextualizar o momento em que Deus direciona Noé a construir a arca, e continuar a história. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Então, guarda isso. Noé tinha o favor do Senhor. Agora a gente vai dar um pulo aí para Gênesis 7. 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra. E a chuva caiu do céu em grandes temporais e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Quando o Tiago Fábio mandou mensagem, para eu vim compartilhar uma mensagem hoje, há umas semanas atrás, o Senhor tinha me dado uma palavra. Eu pensei, quando eu for chamado para pregar, eu acho que eu vou falar sobre essa mensagem. Então, eu estava com aquilo no coração. E aí, Deus mudou completamente o rumo da prosa. Então, eu creio que o Senhor, Ele direciona todas as coisas. E eu creio que a palavra de hoje, ela é para hoje.
E aí a gente vai dar um salto. Agora a gente parou no 12 e a gente vai lá para o 18, só para a gente dar sequência aí no texto. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Então, vocês podem imaginar. Imagina o pico da Caledônia, que é o pico mais alto que a gente tem aqui, que tem, acho que de altitude, de altura mais de 2.000 metros de altitude. Agora, você imagina acima do pico do Caledônia, isso tudo de água. É muita água. E a arca, ela ficava sobre essa água. Mas é muita água, porque... Quem aqui já subiu o pico da Caledônia? É uma experiência maravilhosa, que você sobe, você passa, nunca mais eu venho. Aí depois você esquece o trauma e volta de novo. Já subi mais de 10 vezes. E todas as vezes que eu subia, eu falava assim, caraca, eu estou muito cansada, não vou voltar mais. Mas eu voltei várias vezes, porque realmente vale a pena. Mas você imagina um pico daquele tamanho, com 7 metros acima de água. É muita água. E aí, perguntinha boa. Quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Quem chuta? Os mestres da casa não podem responder. Que aí fica muito fácil. Gente, Noé ficou dentro da arca quase 1 ano. 40 dias e 40 noites foram só o tempo que choveu. 7 dias foi o tempo de levar os animais para a arca. Choveu mais 40 dias. Mas vou continuar lendo aqui para a gente seguir. Mas no todo, Noé ficou quase 1 ano numa arca. Ó, Gênesis 7, 24. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Então você soma 40, mais 150 e mais tudo que vai vir pela frente. Gênesis 8. Então Deus se lembrou de Noé. Guarda isso também. Lembra que eu falei que Noé tinha o favor de Deus? Esse é o primeiro ponto. Segundo, então Deus lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. Então, já estou na parte que a água começa a descer. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mas 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Tá bom aí. Deixa eu só chamar o Felipe aqui rapidinho. Vem cá. É porque eu transferi a mensagem para cá, mas ela não veio com a alteração que eu fiz aqui.
Então, gente, qual que era o contexto dentro da arca? Você imagina só, você dentro de um lugar mal iluminado, com aquele monte de animal, certamente o cheirinho não era bom. Ele só estava com a família dele, ou seja, ele estava em um estado de isolamento social, assim, relativamente, porque ele não tinha mais tantas outras pessoas para se relacionar. Então, eu acredito que a arca não era um lugar confortável para Noé. E ele não ficou ali pouco tempo. Ele ficou ali um longo tempo. E ele tinha algumas incertezas. Ele tinha incerteza quanto ao tempo que ele ficaria dentro da arca, ele tinha incerteza de quando as águas desceriam, e ele também tinha incerteza de quando Deus falaria novamente com ele, porque se a Bíblia falou aqui que Deus se lembrou, eu não li, não achei nada que fala que Deus continuou falando com ele enquanto ele estava lá dentro. Devia ser agonizante. Olha a grande responsabilidade que Noé tinha dentro daquela arca. Ele tinha que manter todo mundo bem, os animais se alimentando, a família lidando com suas crises dentro de uma arca, sem poder pegar um sol, sem poder ver a luz do dia, né? Tendo aquela responsabilidade de manter os animais vivos. Ele estava vendo um tempo de responsabilidade, de isolamento, de incertezas. Eu acredito que não foi fácil. Não é verdade? E eu li esses dias um texto sobre o Noé, que eu queria que você acompanhasse comigo, porque eu achei sensacional. Água é tudo o que Noé pôde ver. O sol da tarde se põe sobre a água. As nuvens são refletidas nela. O seu barco está cercado por ela. Água. Água ao norte, água ao sul, água a leste, água a oeste. Água. Tudo que Noé pode ver é água. Ele não consegue se lembrar de quando conseguia ver outra coisa que não fosse água. Ele e os rapazes, né, os seus filhos, seus familiares, mal haviam empurrado o último hipopótamo rampa acima, quando o céu abriu 1000 hidrantes de água. Dentro de alguns instantes, o barco estava balançando e por dias a chuva continuou caindo. E por semanas Noé ficou se perguntando, quanto tempo isso vai durar? Choveu durante 40 dias, durante meses eles flutuaram, durante meses eles comeram a mesma comida, sentiram o mesmo cheiro e olharam para os mesmos rostinhos. Depois de certo ponto, as pessoas começam a ficar sem ter o que dizer umas às outras. Finalmente o barco deu um solavanco e parou de balançar. A senhora Noé deu uma olhada para o senhor Noé, e Noé empurrou a janela e enfiou a cabeça para fora. O casco da arca estava pousado no chão, mas o chão ainda estava cercado de água. Noé, ela gritou para ele, o que você está vendo? E ele? Água. Ele enviou um corvo em uma missão de exploração. Ele não voltou. Ele enviou uma pomba. Ela voltou tremendo e exausta, sem ter encontrado um lugar para pousar. Então, naquela manhã, ele tentou novamente. Tirou uma pomba do fundo da arca e subiu a escada. O sol da manhã fez com que ambos franzissem os olhos. Quando ele beijou o peito do pássaro, sentiu um coração batendo. Se tivesse colocado a mão em seu peito, teria sentido outro. Com uma oração, ele a soltou e observou até que o pássaro não fosse maior do que um ponto na janela. Durante o dia inteiro, ele esperou o retorno da ave. Vai imaginando aí a agonia de Noé, tipo assim, mais uma vez, eu vou tentar, será que já é a hora de sair desse lugar? E ele fica esperando desde o dia inteiro. Você já ficou esperando uma notícia, um resultado, que parece que aquilo não acontece, nada veio, nada chega? Noé estava naquela aflição, será que essa pomba vai voltar? Durante o dia inteiro, ele esperou o retorno da ave. Entre uma tarefa e outra, ele abria a janela e procurava. Os rapazes queriam que ele brincasse um pouco, mas ele recusou. Em vez disso, ele preferiu subir até o cesto da gávea e observar. O vento levantou seus cabelos grisalhos. O sol aqueceu seu rosto, gasto pelo tempo, mas nada elevava o seu coração pesado. Ele não havia visto nada. Nada pela manhã, nada depois do almoço, nada mais tarde.
Agora o sol está se pondo e o céu escurecendo. E ele veio olhar uma última vez, mas tudo que vê é água. Água ao norte, água ao sul, água a leste, água a oeste. Você sabe o que ele sente. Você já esteve como Noé. Você já passou pela sua cota de dilúvios, inundado pela tristeza do cemitério, pelo estresse no escritório, pela raiva da deficiência do seu corpo ou da incapacidade do seu cônjuge. Você viu o nível da inundação subir e provavelmente viu o sol se pôr sobre as suas esperanças também. Você já esteve no barco de Noé e você precisou do que Noé precisava, de um pouco de esperança. Você não está pedindo um resgate de helicóptero, mas o som de um se aproximando realmente seria bom. A esperança não promete uma solução instantânea, mas sim a possibilidade de uma solução eventual. Algumas vezes, tudo que precisamos é de um pouco de esperança. Isso era tudo de que Noé precisava e foi tudo que Noé recebeu. Aquela pomba, quando volta com uma folha de oliveira no bico, algo aconteceu. Era o anúncio de algo novo. Era anúncio de que aquele tempo cavernoso, literal, estava por acabar. A folha de oliveira, ela tem um significado muito importante nessa história, porque ela foi o sinal de esperança que aquela pomba trouxe. Por causa daquela folhinha, ele pôde pensar assim: meu Deus, as águas estão baixando. Esse tempo está chegando ao fim. Havia um futuro pela frente, havia chão à vista, havia vida após o caos e uma continuidade. Aquilo ali não era o fim. E a esperança, ela não quer dizer um positivismo, sabe? Eu vou pensar positivo para o negócio acontecer. Não é. A esperança é uma confiança em Deus de que Ele está cuidando de todas as coisas. Não é uma expectativa falsa de que, tipo assim, eu creio que vai acontecer porque eu estou falando. Não é isso. Esperança é a gente saber que, independente da forma como vai acontecer, a gente já sabe o desfecho. O Senhor está no controle de todas as coisas e está cuidando de nós. E eu quero te colocar em duas situações nessa história. Talvez hoje você seja Noé. Você está dentro de um lugar desconfortável, que é seguro. Inclusive, foi até Deus que às vezes te colocou ali, né? Deus te direcionou para aquele lugar. Mas é um lugar desconfortável. Falta ventilação, falta luz. E às vezes você sente até que Deus não está falando com você. E às vezes você está dentro de uma arca. E essa arca pode ser questões emocionais. Essa arca pode ser problemas familiares, problemas no trabalho, um casamento que não está indo bem. E você está dentro de uma situação que você fala assim: cara, não está legal, não estou vendo saída. E você, às vezes pode ser uma enfermidade, uma doença. E você está dentro de um lugar que você não está confortável. Você não precisa estar dentro de uma arca em todas as áreas da sua vida. Pode ser que você esteja em algumas. Mas em alguma você pode estar. A menos que você esteja 100%, sua vida esteja voando maravilhosamente bem. Você não tenha nenhum conflito para resolver, né? Existem arcas nesse contexto que você pode estar vivendo. Lugares de pouca luz, de pouca informação e de muita responsabilidade. Porque Noé estava dentro de um lugar em que ele tinha que continuar a vida mantendo ali. Mesmo que ele tivesse assim: caramba, não aguento mais ficar aqui. Não importa, eu tenho que continuar alimentando os animais, eu tenho que continuar dando suporte para minha família, porque a vida não para e uma hora isso aqui vai acabar. Eu tenho uma palavra. E o fato é que Noé, como a gente leu lá atrás, ele achou favor diante do Senhor. Ele tinha o favor de Deus. E o favor de Deus não privou ele de viver dias difíceis. Mas ele tinha uma certeza, que a Bíblia fala que Deus tinha uma aliança com ele. Nós que estamos em Cristo, por causa de Cristo, nós temos o favor do Senhor.
mas não temos nenhuma garantia que a gente não vai ver dias cabulosos, dias difíceis, de pouca luz, cheios de responsabilidade, onde Deus parece que não está falando com a gente, mas a gente tem uma certeza: nós temos uma aliança com o Senhor. Deus tem uma aliança conosco por causa de Cristo. Então você pode estar nesse lugar de Noé, vivendo alguma arca. Mas você também pode estar sendo, você pode ser uma pomba. Alguém que já esteve dentro da arca, mas que um dia saiu dela. E ao invés de ser um profeta do caos, você pode ser um mensageiro da esperança. Às vezes você já enfrentou um problema sério no seu casamento, mas Deus restaurou o seu casamento. E você saiu desse lugar e hoje você pode ir lá, em lugares distantes na eternidade, buscar uma folhinha de oliveira para levar para aquele casal que chegou perto de você, vivendo exatamente o que você já viveu, para falar assim: a esperança. O que você está vivendo vai acabar. Com Cristo isso vai ter fim. E ainda que não tenha em Cristo, você pode colocar sua esperança. Às vezes você já passou por uma cura, né? A vovó já teve câncer de mama, ela viveu uma cura. Ela já esteve dentro, né, vó? Dentro de uma arca. Uma situação desconfortável. Teve que fazer quimioterapia, o cabelo caiu, né, vovó? Uma série de... ia para o Rio todo dia, 4 horas da manhã, fazer tratamento. Ela já viveu nesse lugar. Mas hoje ela pode ser uma pomba que vai na eternidade buscar uma folha de figueira e levar para alguém que está vivendo exatamente o que ela já viveu, uma enfermidade. Às vezes você já enfrentou um luto muito doloroso. E é engraçado, né? E a Bíblia fala isso, né? Que com a mesma consolação que a gente recebeu, a gente também vai consolar outros. É engraçado que quando você passa por determinadas coisas, depois disso parece que Deus traz pessoas com aquele mesmo problema para perto de você. O que falta, às vezes, a gente é sensibilidade de perceber que aquela pessoa está ali porque ela precisa ouvir o motivo da nossa esperança. Então, nós podemos ser como Noé em algumas situações, talvez a gente se encontre até nas duas, porque existem coisas que a gente já viveu e tem coisas que a gente está vivendo agora. Então, das coisas que a gente já viveu, a gente já pode comunicar. E das coisas que a gente está vivendo, a gente precisa que alguém venha trazer uma esperança para a gente. Mas o que eu queria afirmar para vocês nessa noite, como eu já afirmei para mim, é que todos nós carregamos uma mensagem. E essa mensagem não pode ficar guardada. Porque às vezes a gente olha para a gente e fala assim: ai, mas eu não tenho nada para falar. O que eu vou falar? Você tem algo para falar. A sua história, com certeza, ela tem testemunhos para contar. E ainda que você não tenha nada para falar sobre determinado assunto, você tem a palavra de Deus, que ela é rica em todo tipo de assunto, que você pode buscar nela a folhinha de oliveira, que é a folhinha da esperança, para consolar qualquer pessoa. E aí, se a gente entende que nós carregamos uma mensagem, nós somos mensageiros da esperança. Porque pode muito bem alguém chegar perto de você e começar a reclamar do que está vivendo. E aí, ao invés de você ser um mensageiro da esperança, você fala assim: caramba, é ruim mesmo, né? E você ser um colaborador do problema, ao invés de ser um solucionador, sabe? Em vez de você levar algo para ela que vai ajudar ela a enxergar a situação de uma maneira diferente. Às vezes a gente alimenta a dor com pessimismo, assim, né? Caramba, é verdade. Ih, tá ruim mesmo, né? E aí a gente perde a oportunidade de fazer como a pomba, buscar uma folhinha de esperança, que às vezes é tudo o que aquela pessoa precisa. Não é só eu precisava daquela folhinha de oliveira para saber, assim, a terra à vista. Em breve, alguma coisa vai acontecer. Em 1 Pedro 3, 13 a 15, diz assim: quem é que desejará lhes fazer mal,
se vocês se dedicarem a fazer o bem. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. E aí a gente sai desse lugar onde a gente vive a nossa vidinha, e a gente começa a entender que a gente carrega uma mensagem e a gente passa a ser intencional em todo lugar que a gente vai. Intencional de, caramba, eu não posso perder nenhuma oportunidade. Se o Senhor colocou uma pessoa aqui, às vezes é para aquele dia, é para aquele momento, e eu preciso ser uma pomba que vai levar para ela uma folha de esperança. Uma oração. Então, a gente entende que onde a gente está, há um propósito do céu. Deus tem um propósito para você estar exatamente onde você está. Para conviver exatamente com as pessoas que você convive. Não é um erro. Deus, às vezes, vai levar pessoas lá no salão na ATL, e a pessoa acha que está indo para fazer cílios. Na verdade, Deus está levando ela lá porque ela precisa, daquele dia, passar um tempo com a Natiele. Às vezes, o B está lá na loja. E às vezes a pessoa acha que está indo lá para comprar material de construção. Mas, na verdade, Deus está levando ele lá exatamente para passar um tempo com o B. Às vezes para um abraço, para uma conversa que vai mudar. A gente tem um amigo que fala que um café pode mudar tudo. Às vezes você passar um tempo com a pessoa pode mudar a vida dela, porque você vai, às vezes, dar uma sacada que ela, caraca, aquilo vai virar uma chave e acabou. E a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que os lugares que a gente está não é a vida acontecendo, simplesmente. E eu queria te fazer essa pergunta: qual é a sua mensagem? Quais foram as arcas que você já esteve, mas que você não está mais, mas que você pode consolar, que você pode encorajar outras pessoas, que você pode levar uma folha de oliveira para aquela pessoa? Quais são a mensagem que você carrega? Quais são as arcas que você já esteve? Mas qual é a arca que você está hoje? Qual é a situação que você está vivendo hoje que não está sendo confortável para você? Às vezes é um relacionamento com uma pessoa, né? Como eu falei, pode ser uma enfermidade, um conflito, uma enfermidade, uma insatisfação com alguma coisa. Na semana passada aconteceu uma coisa muito legal, assim. Eu pedi autorização para poder contar esse testemunho. A minha tia, Aline, chama ela de Iá. Ela é irmã do meu pai, algumas pessoas conhecem ela aqui, né? A minha tia tem 2 amigas de infância, que elas eram vizinhas e cresceram juntas. E elas são muito amigas mesmo, assim, amigas de vida, sabe? E sempre participaram da vida umas das outras, se falam até hoje e tal. E uma dessas amigas da minha tia teve câncer, há pouco tempo atrás. E aí ela passou bem pelo processo, né? Assim, ela ficou bem durante um tempo, mas nos últimos dias ela estava sentindo muita dor e precisou ser internada. E aí ela ficou mal no hospital. Na semana passada, eu fui na casa da minha mãe, que mora lá da casa da minha avó, e fui lá na casa da vovó para conversar um pouco com ela, para conversar um pouco com a minha tia. E aí eu sentei na cama da minha tia e ela logo veio falar da Rita, porque aquele assunto estava muito em alta. A Rita estava internada, não estava bem. E ela estava mal por causa da Rita, que teve o câncer, né? E aí a minha tia começou a contar como é que estava a Rita. E aí começou a chorar, né, preocupada. Acho que ela já estava vivendo um luto antecipado, assim, um sentimento ruim, sabe? E aí, eu ouvindo a minha tia, eu tenho certeza que foi Deus que gerou aquele momento ali. Eu cheguei para a minha tia e falei assim: Iá, por que você não fala para a Rita tudo que você gostaria de falar? Ela, como? Eu falei assim: vamos escrever
me fala tudo o que você gostaria de falar para ela. Eu vou escrever. A gente vai mandar para a Gisele, que é a irmã dela, que está com ela no hospital. E a gente pede para a Gisele ler para ela essa mensagem. E aí, eu comecei a escrever para ela. Conhecendo o coração dela, eu já sabia o que ela queria comunicar. Então, e a minha tia, com dificuldade de falar no meio do choro, ela foi me dando assim, as informações, eu fui construindo ali o texto para poder mandar. Falei com a Gisele. E aí a gente escreveu não uma carta de despedida, mas ela tirou de dentro dela tudo o que ela queria que a Rita soubesse. O quanto a Rita foi importante para ela, o quanto a Rita fez parte da... A vovó está chorando, eu vou chorar. O quanto a Rita foi muito importante quando a vovó teve câncer. A Rita foi, né, avó? Foi uma pessoa muito especial quando minha avó teve câncer. E, assim, não foi uma carta de despedida, mas uma carta de expressão, onde a minha tia podia dizer para ela tudo o que ela queria dizer. Sabe, ela foi até engraçada, que ela falou assim, olha, quando a gente era criança, você fazia isso, mas tudo bem, sabe? Ela quis dizer tudo que foi legal, até engraçado na relação delas. Enfim, a gente escreveu aquilo ali, foi um momento muito emocionante, né? E a gente mandou. Aí eu me despedi da minha tia, fui para a casa da minha mãe. E a minha tia mandou a mensagem para a Gisele ler para a Rita. E a Gisele respondeu que tinha lido, assim, que tenho certeza que a Rita ouviu, sabe? Mesmo ela estando já sem respostas, né? Que ela tinha recebido a mensagem, né? Enfim. Passou meia hora, a minha tia me manda uma mensagem. A Rita acabou de falecer. Meia hora. Sendo que a Rita já estava há dias no hospital. Naquele momento ali, e depois que eu estava fazendo a palavra, eu tive convicção que quem gerou aquele momento foi Deus. E que eu, sem saber, eu estava sendo a pomba, levando uma folhinha de oliveira para minha tia poder... Um pouquinho de esperança, para que ela pudesse, de alguma maneira, se despedir ou expressar, tirar de dentro tudo aquilo que ela queria que a Rita soubesse. A gente não sabe se a Rita ouviu, mas a minha tia conseguiu dizer. E talvez isso tenha sido mais importante, assim, para ela, poder saber, assim, em vida, a Rita ouviu o que eu queria dizer. E aí foi muito emocionante, porque, assim, eu vi o cuidado de Deus com a minha tia, de gerar uma oportunidade. Porque a minha tia, né, não tem como ir lá, não tinha como ir, a Rita estava internada no Rio, não tinha como ir para estar pessoalmente, né, tem algumas limitações físicas, também, limitação também de deslocamento para chegar ao Rio, né? Mas, de alguma maneira, ela conseguiu fazer, e o cuidado de Deus de esperar ela fazer isso, para então levar a Rita. Então, eu creio que naquele momento ali, o Senhor me usou, sem que eu soubesse, para ser uma pomba, indo ali até a minha tia. Né? E a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que o Senhor ele vai fazer isso toda hora com a gente. Toda hora Ele vai fazer isso. Seja para a gente ser a pomba, ou alguém vai vir ser a pomba na nossa vida. Amém? Queria que vocês ficassem de pé. A equipe de louvor pode subir? Luan, pode apagar? Eu queria fazer, assim, 2 convites. A gente está em casa hoje, né? A gente sempre está em casa, mas eu digo assim, família, né? Mas eu queria que a gente fosse vulnerável entre a gente, no sentido assim, eu queria saber quem está vivendo uma arca. E que precisa, assim, caramba, eu queria muito que a pombinha trouxesse para mim uma folhinha de oliveira. Porque eu queria que a gente orasse uns pelos outros. Então, enquanto o Bernardo toca o louvor aqui, eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor e sondasse todas as áreas da sua vida.
Quais são as áreas hoje de desconforto que você está? A esperança, né, ela não traz a promessa de que determinadas situações vão mudar. Pode acontecer que sim. Mas a esperança nos dá a garantia de que no final vai ficar tudo bem. E que nós veremos a face do nosso amado. Porque Ele tem o desfecho da história. Que as coisas que acontecem nessa vida aqui, é só aqui. Na eternidade não vai ter dor, não vai ter chateação, não vai ter aborrecimento, não vai ter decepção. Então, ainda que as coisas aqui não mudem, nós esperamos no Senhor. Nós temos confiança, não uma positividade, mas uma confiança plena de que Ele está cuidando de todas as coisas. Principalmente daquelas que a gente não consegue fazer absolutamente nada para mudar. Senhor, não tem o que fazer nessa situação, só esperar. Ele está cuidando de todas as coisas. Então, enquanto a gente canta esse louvor, coloca o seu coração diante de Deus, sabe? Começa a pensar quais são as áreas da minha vida que hoje não estão confortáveis. Em que eu gostaria muito de receber uma folhinha de esperança, uma folhinha de oliveira.